Yuri, mas por que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país? Porque é um investimento onde você está emprestando dinheiro para o governo, certo? Então, qual o pior cenário que pode acontecer em um país? Se você empresta dinheiro para um banco, o banco pode vir a falir. Mas aí tem uma garantia que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que vai proteger o seu dinheiro que estiver em um CDB de um banco. Então, você tem uma garantia muito forte no banco. Porém, a garantia do governo ainda é mais forte, por quê? Porque o governo que toma decisões da economia, que decide qual vai ser a taxa de juros, enfim, o governo tem mais poder de controle da economia e o governo também, principalmente, pode imprimir mais dinheiro. Então, se o governo estiver passando por alguma dificuldade, enfim, com pouco capital, com muitos gastos, né, muitos gastos públicos e pouca receita vinda de impostos e até mesmo de empréstimos da Previdência, empréstimos do Tesouro Direto, ele ainda assim pode imprimir mais dinheiro e distribuir mais dinheiro para as pessoas e aí pagar as dívidas que ele tem. A gente viu isso acontecer muito durante a pandemia, em que o governo imprimiu muito mais dinheiro, né, gerou muito mais dinheiro, para poder distribuir para as pessoas em forma de medidas assistencialistas, né? Então o governo imprimiu mais dinheiro, gerou mais dinheiro para poder distribuir para as pessoas. Consequência disso foi o aumento da inflação. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, em vários países da Europa, enfim, a maioria dos países do mundo imprimiu mais dinheiro em 2020 do que em qualquer outro ano na sua história, justamente para poder distribuir dinheiro para as pessoas. Mas a consequência disso acaba sendo a inflação. Então, como a gente pode perceber, o governo ele tem autoridade máxima, ele tem muito poder sobre a economia. Então, por isso é muito difícil você tomar um calote do governo, ainda que seja o governo brasileiro. Por quê? Porque ele pode imprimir mais dinheiro para te pagar, tá certo? Alguns governos de alguns países têm uma segurança maior do que outros. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem no ah, ele tem mais respeitabilidade globalmente, né? Então, o Tesouro Americano é um dos investimentos, se não me engano, é o investimento mais seguro do mundo, até porque a moeda global é o dólar, né? O dólar é reserva de valor global, tá certo? Yuri, mas por que esses investimentos são bons para quem nunca investiu na vida? Poxa, Yuri, eu nunca fiz um investimento na minha vida. Por que esse investimento é bom para mim? E pelo seguinte motivo. Quando você coloca o dinheiro numa conta corrente no Nubank, ele é tão prático quanto você colocar o dinheiro na poupança. Ele é mais seguro, né? Ele é tão seguro quanto a poupança, melhor dizendo. Ele tem liquidez diária, então você pode resgatar quando você precisar. E ele não rende só no aniversário, como é o caso da poupança. Ele rende diariamente e ele rende 100% do CDI. Então ele rende mais, ele rende diariamente e ele tem liquidez diária, assim como a poupança, certo? Então, ele é uma aplicação muito melhor do que a poupança. Mesma coisa se aplica ao CDB de algum banco que renda 100% do CDI, como é o caso do Banco Inter, por exemplo. Um CDB do Banco Inter, ele vai render 100% do CDI, então ele rende mais, tem liquidez diária, você pode tirar quando precisar, e ele também você pode, ele tem liquidez, ele tem rentabilidade e ele também tem segurança, porque ele é garantido pelo Fundo de Garantidor de Crédito, que é o FGC, tá certo? Já o Tesouro Selic, como eu falei, ele é o mais seguro do país, só que tem um problema. No caso do Tesouro Selic em particular, você tem que investir através de uma corretora, então você abre conta em uma corretora, investe, compra títulos do Tesouro Selic e a outra questão do Tesouro Selic é que ele não tem necessariamente liquidez diária, ele tem liquidez D mais zero ou D mais um. O que significa, Yuri? D mais zero, D é o dia de hoje. Então, D hoje mais zero, né? Hoje mais zero. Então, é hoje. Então, um investimento que seja resgate, liquidez D mais zero, significa que você pode resgatar o dinheiro hoje. Um investimento que seja D mais um, quer dizer que você vai resgatar no próximo dia útil. Então, se você pediu para resgatar na segunda, ele cai na terça. Pediu para resgatar na terça, ele cai na quarta. Pediu para resgatar na sexta, ele cai no sábado? Não, ele vai cair na segunda-feira, porque é o próximo dia útil, certo? Então, D mais um é hoje mais um dia útil. E o Tesouro Selic, ele é D mais zero se você pedir para resgatar até meio-dia. Então, se na sexta-feira você pedir para resgatar o dinheiro até meio-dia, até 11h40, por exemplo, o dinheiro vai cair na sua conta no mesmo dia. Se você pedir para resgatar às 13 horas, ou seja, depois de meio-dia, ele vai cair na sua conta no próximo dia útil, que no caso vai ser na segunda-feira, tá certo? Então o Tesouro Selic tem essa questão, e a questão de que você só pode investir nele através de uma corretora, tá bom? Então isso é importante para você saber qual dessas três opções, que são investimentos mais seguros para você e que rendem mais do que a poupança, qual delas é melhor para você, tá certo? O primeiro passo, o mais básico de todas, a mais simples, é colocar o dinheiro no Nubank, tá bom?